chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniam de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia diária nos traz hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 1 ao 12. Na passagem do Evangelho de hoje, narrado por Marcos, nós podemos perceber que o Senhor Jesus, na sua caminhada, ao passar pelo território da Judéia, próximo ao Rio Jordão, ele foi questionado por algumas pessoas, por fariseus, com relação ao direito do homem se divorciar de sua esposa. Sendo que, desde o primórdio, desde a vinda de Cristo, nós podemos perceber que o Senhor Jesus ele valoriza bastante, a família. Ele tem na família todo o sustentáculo de uma sociedade cristã. Tanto é que o Senhor poderia ter vindo à terra de diversas formas, mas ele escolheu uma família em Nazaré. Escolheu Maria e José para nascer em um lar e para assim mostrar para toda aquela sociedade a importância de uma família, a importância da vivência entre um marido e uma mulher e de uma educação voltada para seus filhos. Então, quando o Senhor é questionado com relação ao matrimônio, ele primeiro indaga, o que Moisés falou. E aí eles falam que Moisés havia permitido, emitir uma certidão, uma carta de divórcio. E aí o Senhor é bem claro, ele diz assim: Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. E aí em seguida ele diz, que o homem ele deixará pai e mãe para se unir à sua esposa. E a partir do matrimônio, marido e mulher deixarão de ser dois e passarão a ser uma única carne. Desta forma, é uma união concedida por Deus e nós, seres humanos aqui na Terra, não podemos utilizar de nenhum artifício para validar uma separação que foi feita, uma separação a partir de uma união abençoada por Deus. Então, quando o homem e a mulher casam-se, participa de uma cerimônia, de um matrimônio, torna-se marido e mulher de acordo com as bênçãos divinas, esse casamento tem que ser para a vida inteira. Então, o marido e a mulher têm que assumir a responsabilidade de caminhar junto, na oração, no diálogo, para que o amor entre os dois possa cada dia mais crescer. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que o divórcio ele é algo bastante corriqueiro. E as pessoas, na maior parte das vezes, preferem nem casar mais. Elas preferem simplesmente morar juntas. Ou seja, tirando o valor do matrimônio. E ao mesmo tempo, constituindo famílias que não estão de acordo com os princípios e desejos do Senhor. Porque o Senhor quer que o homem e a mulher tenham convicção da responsabilidade de um matrimônio, chegue ao casamento e possam viver para a vida inteira.
para ter seus filhos, para educar, né? Então, Deus diz dessa forma no Evangelho de hoje: o que Deus uniu, o homem não separe. Então, não pode se utilizar das leis terrestres para tentar desfazer os princípios cristãos. Então, o Senhor, ele tem no matrimônio uma pedra fundamental, né, para uma sociedade, para a fé cristã. E o Senhor ainda diz, quando os discípulos questionam só entre eles, o Senhor diz: quem se divorciar de sua esposa estará cometendo adultério. Da mesma forma que a mulher, ao se divorciar de seu esposo, estará cometendo adultério. Vale ressaltar que na Judéia havia-se a permissão para o homem deixar sua esposa. E aí surgiam-se linhas de raciocínios diversas. Então, algumas linhas de raciocínio achavam que por qualquer motivo o homem poderia deixar sua esposa e não querer mais e seguir em frente e arranjar outra. Já outra linha era mais radical, tinha os preceitos que permitiam isso. E aí o Senhor, ele vem nesse evangelho nos falar o seguinte: não existe preceito, né? Pense antes de casar, né? Ele diz bem na sua mensagem, dá para nós entender assim: pense antes de casar. E essa mensagem pode ser direcionada hoje a você jovem, você solteiro, né? Pense bem, analise as responsabilidades, os desafios de uma vida matrimonial antes de assumir uma vida a dois. Porque essa vida a dois, ela tem que ser assumida e abençoada por Deus através do casamento, mas tem que ser para uma vida inteira. E você, mulher, você, homem, que já vive uma relação, já vive um matrimônio que seja abençoado por Deus, passe a viver cada vez mais e intensificar as orações, o diálogo entre vocês dois, para que a vida matrimonial possa ser para até a morte os separar. Porque Deus uniu e o homem não tem o direito de separar. Contudo, você também que vive hoje uma relação em que vive com uma pessoa, mas não é casado, está no tempo de você amadurecer a ideia de pedir, entrar em oração com o Senhor, ter o discernimento e ir ao encontro dos princípios e dos ensinamentos de Cristo com o matrimônio. Celebrar a alegria de viver junto, uma união entre um homem e a mulher. Ou seja, deixe de viver apenas, como diz o ditado popular, apenas junto, e vá viver uma vida de casado, tendo em vista que você já vive todos os preceitos, convive com a mulher, muitas vezes já tem um filho, convive com um homem, né? A mulher convive com um homem, já tem filhos. Então é a hora de você oficializar essa realidade e viver o matrimônio. Porque desta forma estaremos construindo nossa família sobre a rocha que o Senhor destinou para cada um de nós, que é a família. A família, ela é abençoada por Deus, e homem nenhum dessa terra tem poder de utilizar-se das leis para desfazer o que Deus construiu. Por mais que se faça na prática, porque o homem não obedece a Deus, mas cada um de nós um dia iremos responder pelos nossos atos. Portanto, meu irmão, minha irmã, faça uma reflexão, mesmo diante dos desafios, diante da dificuldade cotidiana, entre em oração, converse com seu parceiro e com sua parceira e tente viver o seu matrimônio de uma forma bastante intensa, de uma forma que seja abençoada por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.